presbítero Júnior Fernandes, se aproxime, vai ser o professor desta primeira aula. Vamos orar por ele, meus irmãos. Vocês estendem as mãos daí para cá. Estendem as mãos daí para cá. Muito bem. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te rogamos pela vida do teu servo. Usa ele na instrumentalidade da tua palavra, que ele possa nos transmitir, Senhor, as tuas verdades e possamos sair daqui renovados pelo ensino da tua palavra. Nós suplicamos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estar participando de mais uma imersão bíblica da nossa igreja com o tema Conhecendo o Deus Desconhecido. Grato ao pastor por essa oportunidade e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações nesta noite. Quantos querem receber uma palavra da parte de Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, onde já foi feita a leitura da palavra de Deus, capítulo de número 17. Eu irei ler a partir do versículo 30. A nossa aula hoje, para quem está com a apostila, é a aula de número 8, ou seja, a última aula que tem aí na apostila, a aula 8. Deus e a obra da salvação. É esse tema aí. O telão vai nos dar um suporte para que possamos aprender de modo mais didático e prático aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Capítulo 17 e o versículo 30 de Atos dos Apóstolos diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando de entre os mortos. Rogo dos irmãos a oração para que Deus fale conosco nesta noite. Nosso tema de hoje é Deus e a obra da salvação. Antes de entrarmos nesse tema, eu preciso que você entenda todo o contexto histórico que envolveu essa atuação de Paulo lá no país da Grécia. Já pode passar o próximo slide. Você vê, o apóstolo Paulo, ele foi ao país da Grécia, que era um país muito conhecido naquela época. Era um país muito visitado. E essa cidade que vai descrever no capítulo 17, a partir do versículo 16, é a cidade de Atenas, a primeira cidade-estado da Grécia. Foi estabelecido isso por volta do século 5 a.C., e é interessante que Atenas era uma cidade que tinha independência intelectual, era uma cidade livre, uma rica tradição filosófica, metrópole intelectual do império herdado de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então imagine comigo o apóstolo Paulo, ele está chegando a uma cidade em que o público que ele estaria pregando era um público intelectual. Era uma cidade tomada por filósofos, era uma cidade tomada por intelectuais, onde o pensamento reinava em toda a Grécia, principalmente em Atenas. Mas no decorrer da Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que ele é um pregador adaptável. Como assim, irmão Júnior? O apóstolo Paulo, ele pregava e sabia a mensagem que ele pregava aos mais pobres, aos mais humildes, aos homens, às mulheres de classe mais baixa. Ele sabia adaptar a sua mensagem para que
toda a classe que ele estaria pregando entendesse a mensagem do Evangelho, a ressurreição de Cristo, mas, como ele era um pregador adaptável, quando chegava em uma situação dessa, aqui, ele teria que aumentar o nível da sua mensagem. Por isso que ele tinha que adaptar a sua mensagem de ser algo mais baixo intelectualmente falando, para o público em que ele vai pregar, dependendo da cidade aonde ele está. Mas como o apóstolo Paulo, ele era um homem dotado de conhecimento, de sabedoria, de graça, de intelectualidade, quando chegava em cidades desse estilo aqui, ele aumentava o seu nível intelectual, para que o público, que também tinha um grande nível intelectual, captasse a mensagem do Evangelho que ele queria passar. Entenda comigo, a mensagem é a mesma: Evangelho, cruz, ressurreição, arrependimento. A diferença é que ele vai adaptar ao público em que ele estará pregando. Em uma cidade menos intelectual, em uma cidade como Atenas, dotada de intelectuais, de filósofos, de sábios, que dominava toda a cultura daquela época. Mas a mensagem, ela é a mesma, ele não mudava. O que ele pregava para o pobre, ele pregava para o intelectual: Cristo, cruz, salvação, arrependimento, evangelho. A diferença era que ele precisaria atender o público de modo diferente, para que o menos intelectual ele captasse e entendesse a mensagem, e o mais intelectual captasse a mensagem do evangelho que ele queria passar para todos. E em Atenas tinha um lugar chamado Areópago. É onde nós vamos ver, a partir do versículo 17, que o apóstolo Paulo, ele foi levado para o Areópago. O que era o Areópago? Significa colina de Ares. E quem era Ares? O deus da guerra da mitologia grega. O Areópago era um local, como se fosse uma praça seleta, onde estivesse ali alguns homens, cerca de 30 membros, para supervisionar a moral, supervisionar algo religioso. E como Paulo estava trazendo uma mensagem lá em Atenas, a supervisão de lá teria que, e queria que ele explicasse qual era a mensagem que ele está pregando, o que é que ele está pregando. Então, para supervisionar o que era que ele estaria pregando, levaram ele para o Areópago. Aí agora é mais restrito ainda, que ele não vai estar só falando para filósofos, para pessoas de alta intelectualidade, mas agora o público, ele era mais restrito. E quem era esse público? Pode passar. Epicureus e estoicos. Foi os dois tipos de filósofos, as duas correntes filosóficas em que o apóstolo Paulo agora vai mostrar a dimensão do evangelho, vai mostrar a mensagem da cruz. Entenda comigo que o apóstolo Paulo, ele não está pregando para um judeu que sabe quem é Cristo, que vivenciou Cristo. Não, ele está pregando para pessoas que têm um entendimento totalmente diferente daquilo que ele é acostumado a pregar. Mas como eu falei no início, o apóstolo Paulo, ele era adaptável. Então, para que a sua mensagem, ela se estendesse a esse grupo aqui, epicureus, que era de um filósofo chamado Epicuro, que tinha em sua mente que o prazer era a base de tudo. O que era que um epicureu acreditava? Além de sabedoria, intelectualidade, conhecimento, o prazer humano de viver, aproveitar, dominar todos os prazeres do mundo, porque para o epicureu, quando morresse, não havia mais nada. Então Paulo está mostrando o evangelho
da ressurreição de alguém que morreu, mas não morreu e ficou por aí. Paulo está mostrando alguém que morreu e ressuscitou para um grupo de filósofos que não acreditavam em nada após a morte. O que era que o epicureu acreditava? Vamos aproveitar, vamos viver, vamos desfrutar dos prazeres do mundo. Como diz em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 32, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas ao morrer, para eles se encerrou tudo. Mas a mensagem de Paulo era mostrar a esse grupo que ao morrer ainda tem algo a acontecer. Segundo grupo, os estoicos. E aqui é destacado no slide que eram materialistas, panteístas, apáticos ao sofrimento humano, defensores da visão cíclica da história. Não há esperança. Os dois principais líderes da escola estoica cometeram suicídio. Ou seja, esse grupo de filósofos aqui era aquele que, não que eles não acreditassem em uma divindade, eles acreditavam, mas para ele é como se o universo, a matéria, a terra, ela mesmo fosse o próprio Deus, o domínio de tudo. Não houvesse a separação entre o Criador e a separação entre a criatura. Para os estoicos era uma coisa só. Então, morreu, ok, não tem mais nada, porque a terra, a natureza, a matéria vai dominar aquele corpo que morreu naquele momento após a morte. Então, imagina comigo explicar a ressurreição de alguém para o perdão de pecado, para um grupo de filósofos que acredita nisso, que não acredita na ressurreição, mas que acredita que a natureza, a matéria, ela vai consumir todo o corpo. Era o desafio que o apóstolo Paulo, ele tinha. Então, ele não mudava a mensagem. Era Cristo, era cruz, era evangelho, era ressurreição. Mas o nível aumentava para que grupos como esse compreendessem a mensagem que ele queria passar. Então, não era fácil pregar em um lugar desse. E por que não era fácil? Não era só isso não. Pode passar. Em Atenas, tinha mais de 30.000 deuses. Não, você não leu errado. Em Atenas, tinha mais de 30.000 deuses. Tinha mais deuses do que próprios homens. Então, era pregar aquele Deus ali, que está ali em cima, o Deus desconhecido, para um lugar que tinha deuses de ouro, que tinha deuses de cobre, que tinha deuses de madeira, tinha deuses de todo tipo, 30.000. Por exemplo, os deuses da mitologia grega, Zeus, Poseidon e por aí vai, como também Diana, Júpiter, Vênus, Esculápio, tudo isso eram tipos de deuses que estavam lá em Atenas. E como eles eram muito religiosos, que o apóstolo Paulo vai chegar para os atenienses e vai dizer: eu os vejo um tanto religiosos, um tanto supersticiosos. Eles pensaram: peraí, a gente tem muitos deuses, mas para não esquecer nenhum, a gente constrói um altar que é para o Deus desconhecido. Para eles era o Deus desconhecido. Por quê? Porque era uma grande quantidade de deuses. Aí, para não esquecer de nenhum, eles montam um altar ao Deus desconhecido. Porque tinha todos os tipos de deuses. Mais de 30.000 deuses. Então, todos que estavam ali, eles eram politeístas. Adoravam a mais de um Deus. Aí chega um para apresentar o Deus desconhecido, para descortinar naqueles filósofos, naqueles intelectuais, que esse Deus desconhecido, ele era o Deus verdadeiro. Quantos estão entendendo? Digam amém. Pode passar. Quando as pessoas iam a Atenas, iam para
visitar eram, na sua maioria, turistas. Por quê? Porque era uma cidade grande, era uma cidade que recebia muitas pessoas, era uma cidade que tinha muito conteúdo para oferecer a quem estava visitando. Só que quando o apóstolo Paulo ele vai para Atenas, ele não vai para conhecer nenhum Deus, ele não vai para aproveitar as coisas turísticas da cidade. Quando ele vai para Atenas, ele vai fazer algumas coisas. Primeiro, pregar o evangelho. Segundo, anunciar a ressurreição de Cristo. Terceiro, pregar o arrependimento. Quarto, revelar a obra da salvação. E quando ele chega lá, em Atenas, que vê aquela quantidade de deuses, de ídolos, o seu coração fica agitado. O seu espírito fica agitado, porque em si ele não admitia uma quantidade de ídolos presentes em uma cidade, rejeitando a adoração ao Deus verdadeiro, que era o Deus desconhecido que estava lá na cidade de Atenas. Então, o propósito de Paulo, ao chegar em Atenas, não foi aproveitar passeios turísticos. Não. O propósito de Paulo foi fazer tudo isso aí. Pregar o evangelho. Anunciar a ressurreição de Cristo. Pregar o arrependimento. E tudo isso nós iniciaremos agora desse propósito de Paulo, que era anunciar a obra da salvação e pregar o arrependimento. Pode passar. Pronto. Nós lemos do capítulo 17 e versículo 30. Agora eu vou precisar da sua participação. Toda a igreja, lê aí o capítulo 17 e o versículo de número 30. No 3. 1, 2, 3. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. A mensagem de Paulo era a mesma: arrependimento. E nem sempre uma mensagem de arrependimento ela é bem aceita. Nem sempre uma mensagem de arrependimento ela é bem recebida. Sabe quando Paulo está anunciando a mensagem de arrependimento? Sabe de quem vão chamar ele? Paroleiro. Está no texto e vão chamá-lo de paroleiro. Ou seja, um homem que conversa muito. Que se assemelha no original a um homem que está vendendo alguma coisa na feira. Olha o entendimento de alguém quando escuta a mensagem do evangelho. Olha o entendimento de alguém quando escuta uma mensagem de arrependimento. Mas isso era cultural da cidade. Eles estavam acostumados a ouvir sabedoria, conhecimento, intelectualidade, conhecimentos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. E quando chega alguém anunciando Cristo e a ressurreição, entenda que, segundo os fatos históricos, quando Paulo anunciou Cristo e a sua ressurreição, muitos que lá estavam perguntavam: isso é um Deus, é? É Deus e a sua esposa? Porque Cristo e a ressurreição, olha o entendimento local, cultural da cidade de Atenas. Ele estava anunciando Cristo e a ressurreição. O entendimento de alguns era que ele estava anunciando um Deus e a esposa desse Deus, Cristo e a ressurreição. Não era uma missão fácil de Paulo pregar nesse local. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos. Era isso que confrontava os filósofos e os intelectuais de lá, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem não acreditava em vida após a morte está ouvindo uma mensagem
uma pregação de alguém que ressuscitou dos mortos, isso era confrontante para eles. Por isso que essa mensagem, ela não vai ser aceita por todos. Porque quando o carcereiro pergunta a Paulo, o que é que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, essa mensagem aí era necessário acreditar. Era necessário crer nessa mensagem que o apóstolo estava pregando. Então, para quem estava cheio na sua mente, na sua cabeça, de inúmeros deuses, para acreditar nessa mensagem não era fácil. Por isso que havia uma necessidade. E qual era a necessidade? Crer na mensagem que o apóstolo está pregando. Pode passar. Mas sobre salvação, o que é salvação? Entenda comigo que a Bíblia, ela vai ser dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra salvação, ela aparece de um sentido diferente. Vemos aí duas palavras em hebraico, Yeshua e Yasha, que é salvação ou livramento. No sentido hebraico do Antigo Testamento, salvação não é só receber o perdão de pecados, não. Tem textos aqui mostrando, onde está destacado aqui em Êxodo, em Salmo e também em Salmo, que salvação, hoje a gente entende que salvação é se arrepender dos nossos pecados, aceitar Jesus e morar no céu. Mas no Antigo Testamento, isso é um pouco diferente. Porque a palavra salvação, ela aparece como livramento, ela aparece como libertação. Por exemplo, Êxodo capítulo 3 e o versículo 8. Está aí na apostila, você pode acompanhar também. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Livrar aqui é salvação. É o sentido da cultura do Antigo Testamento. Que você entenda até onde nós vamos chegar lá no Novo Testamento. Salmo 22, versículo 21. O salmista está dizendo: salva-me da boca do leão. O que ele está pedindo? Uma salvação? Um perdão do pecado? Não. Isso é na cultura do Antigo Testamento, do hebraico. O que é que ele está pedindo? Livramento da boca do leão. Mas só que no Antigo Testamento ainda, a palavra salvação, ela também assume um sentido espiritual, no que diz respeito a perdão de pecados. Por exemplo, o rei Davi, aqui em Salmos capítulo 39, e o versículo 8, ele diz: livra-me de todas as minhas transgressões. O que é que ele está pedindo? Uma salvação. O que é que ele está pedindo? Perdão do seu pecado. Isso aqui, do versículo 8, capítulo 39, já está apontando lá para o Novo Testamento, para a salvação no sentido de perdão de pecados, para a salvação no sentido da libertação do pecado. É isso que o salmista ele está pedindo: livra-me de todas as minhas transgressões. O que ele está pedindo? Uma salvação, perdão do pecado, libertação. Então, no Antigo Testamento, a palavra salvação pode ser livramento, pode ser libertação e também pode ser salvação. Tudo isso é no Antigo Testamento. Pode passar. Agora, entenda que desde o Antigo Testamento houve a necessidade da salvação. Porque quando Deus cria o mundo, que Deus cria o Jardim do Éden, que coloca no Jardim do Éden Adão, que coloca também após Eva, o que vai acontecer agora? Acontece a queda do homem. Mas entenda duas coisas. É necessário você entender duas coisas. Primeiro, Deus não foi o autor do pecado. Vou repetir de novo isso, porque desde o Antigo Testamento, desde a queda do homem, Deus não foi o autor do pecado.
O pecado, ele foi uma transgressão voluntária de Adão. Segunda coisa que eu quero que você entenda: Deus não foi pego de surpresa. Vou repetir duas coisas para você não esquecer. Primeiro, Deus não foi o autor do... Não, diga de novo. Deus não foi o autor do... Deus não foi o autor do pecado. O pecado, ele vai entrar no mundo, ele vai adentrar nesse sentido por causa da transgressão voluntária de Adão. Ô irmão Júnior, então, pela transgressão voluntária de Adão, é um sinal que Deus foi pego de surpresa. Ele não esperava que aquilo acontecesse. Pelo contrário, Deus não foi pego de surpresa. Em sua presciência, o cordeiro já estava preparado desde o princípio. Capítulo 3 e versículo 15. Aí aponta para Cristo e aí também aponta para a salvação. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é esse? É Cristo. O que é isso? É a salvação. Em sua presciência, Deus não foi pego de surpresa. Tudo já estava num plano, num projeto, na presciência de Deus. Então, quando você ouvir dizendo que Deus não esperava que Adão pecasse, não, você está escutando errado. Deus, ele não foi pego de surpresa. Em sua presciência, ele já sabia de tudo isso que iria acontecer. Mas entenda que quando Adão ele cai, em Romanos capítulo 5 e versículo 12 diz, toda a igreja, Romanos capítulo 5 e versículo 12. Como? Pelo que por um entrou o quê? Então Deus não é o autor do pecado. Por um homem. Quem é esse homem? Adão. O pecado ele entrou no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte, como o pecado, passou a todos os homens. E isso a gente já vai explicar já, que o pecado ele é universal. Desse sentido, a salvação também é universal. Porque se por Adão o pecado entrou no mundo e atingiu a todos os homens, haverá também uma necessidade da salvação entrar por um homem e atingir a todos os homens. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Mas eu vou deixar aqui registrado. O primeiro Adão falhou. Nessa queda, o primeiro Adão, ele falhou. Mas quando vier o segundo Adão, ele não vai falhar. Mas até agora, o pecado está no mundo, a morte está no mundo, todos os homens, eles pecaram devido à desobediência de Adão. E como esse pecado, ele entrou no mundo, atingiu o homem, haverá uma necessidade de uma salvação entrar para atingir também a todos os homens, não em uma pessoa de modo individual. A salvação também vem para todos. Como o pecado atingiu a todos, a salvação também virá e atingirá a todos. Pode passar. Quando chega no Novo Testamento, e isso eu quero que você entenda, que como o pecado ele é universal, a salvação ela também tem que ser universal. Como o pecado entrou na terra, no mundo, atingiu os homens por causa de um, a salvação também vai atingir a todos os homens por causa de um. Romanos capítulo 3 e versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado universal atingiu
a todos. Por causa de um homem que foi o primeiro Adão. Mas agora vai entrar o segundo Adão, e por isso que a salvação, ela é universal. Da mesma maneira que o pecado é, a salvação, ela também será. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 12, versículo 4. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Já já eu explico isso aqui. No Novo Testamento, a salvação, ela é entendida como um presente. No Novo Testamento agora, salvação é perdão de pecados. Salvação agora é a graça. Entenda que ninguém tem mérito na salvação. Você vai ser salvo não é porque você tem mérito. Você vai ser salvo por causa da graça de Deus sobre a nossa vida. Ninguém é salvo por mérito. Eu mereço ser salvo, sinto muito. Mas se alguém usa desse pensamento, compartilha dessa ideia, eu acredito que ele já está condenado a outro lugar. Porque salvação não é mérito humano. Salvação é graça de Deus. Eu vou dizer de novo. Salvação não é mérito humano. Ninguém aqui merecia. Mas a graça de Deus, através do sacrifício de Cristo, atingiu a todos. Então, não é mérito, é graça. Não é mérito, é graça. Não é mérito, é graça. No Novo Testamento vai aparecer duas palavras no grego. Primeira palavra que vai aparecer é soteria. É usado no Novo Testamento para significar salvação. Essa salvação aí já é a salvação de perdão de pecados, da salvação que Cristo vai oferecer pela sua morte na cruz. Sozo é outra palavra, também é usada para cura, libertação, salvação. Mas quando chega aqui nessa salvação, Deus quer que todos os homens sejam. Isso me diz que todos serão salvos? Não tenha medo de responder isso não. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Isso é um sinal que todos serão salvos? Não. Porque todos não serão salvos. Entenda que o pecado, ele é universal. A salvação também. Através do sacrifício de Cristo, ele disponibilizou a salvação. Está disponível. Agora, é para quem quer. É para quem renunciar. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e... aquele que quiser. Então, a salvação está disponível, mas o homem, ele tem essa possibilidade de dizer, eu não quero a salvação. O homem tem essa disponibilidade, o homem tem esse livre arbítrio de dizer, eu não quero a salvação. Qual é o desejo de Deus? O desejo dele é que todos sejam salvos. E esse todos aqui não é só de um grupo exclusivo, não. Aqui é todos, é jovem, é adolescente, é homem, é mulher, é preto, é branco, é rico, é pobre. Todos estão prestes a receber, mas primeiro precisa querer a salvação de Deus. Quantos aqui almejam essa salvação? Para nós parece até um paradoxo alguém chegar e rejeitar essa salvação que está disponível. Cristo já morreu na cruz, mas muitas pessoas, você sair na rua hoje, você vai ver, aquelas pessoas estão dizendo, eu não quero a salvação de Deus, eu não quero essa dádiva, esse presente que está disponível, eu não quero, apesar dela estar disponível para todos. Então, para encerrar essa parte, a salvação é para todos, mas todos irão ser salvos? Não, aqueles que desejarem, que almejarem, que se converterem, receberão a salvação de Cristo
em nome de Jesus. Pode passar. Entenda como era o ato de perdão de pecados. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, esse sistema aqui estava na mente de muitas pessoas que Paulo ele pregava. Por quê? Porque era algo do Antigo Testamento, era algo comum, era algo da lei, era algo que está em Levítico, está em Êxodo, está lá nas leis mosaicas, e que 4 coisas. Primeiro, lá é o segundo, terceiro, animal puro. Alguém pecava, entenda, tudo isso aqui está apontando para o Novo Testamento. Tudo isso aqui está apontando para Cristo. Tudo isso aqui está apontando lá para o futuro. Mas como era esse perdão de pecados? Alguém pecava, cometia o pecado voluntário. E isso está em Levítico capítulo 6 em diante. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. Trará o sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, sendo culpada nela. Então, você está vendo que aqui tem o altar. Esse altar tem 4 pontas. Já já eu vou explicar essas 4 pontas que vai apontar lá para a cruz de Cristo, lá quando ele está pregado. Mas eu tenho um sacerdote, eu tenho um animal, eu tenho um altar e eu tenho a pessoa que cometeu o pecado. Então, era algo mais individual. Eu pequei, por exemplo, vamos dar uma ilustração. Peguei o animal puro, como é descrito ali, e está bem claro ali o carneiro, leva ao sacerdote. Esse animal tem que ser sem mancha, esse animal tem que ser puro. Leva ao sacerdote. A culpa da pessoa, que a pessoa cometeu, ela é transferida para quem? Para o animal. Então, perceba que tudo está apontando para Cristo. Perceba que tudo está apontando para o Novo Testamento. Perceba que tudo está apontando para a cruz. Pegou o animal puro, sem mancha, levou para o sacerdote. A pessoa tinha que tocar no animal antes que ele fosse inteiramente sacrificado. Por quê? Porque era o ato da culpa passada da pessoa para o animal, era colocada no altar e o fogo consumia a oferta e a pessoa tinha a sua culpa perdoada. Mas entenda que essa culpa, ela não era definitiva. Ela tinha um prazo determinado. Quando desse um prazo, a mesma pessoa teria que vir e fazer o mesmo ato que ele fez quando ele pecou. Por isso que João Batista, ele quando olha para Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira. Então, veja que vai ser diferente. A cruz vai ser maior do que o altar. Apesar da simbologia, da metáfora, da comparação, ela ser a mesma, a culpa, ela vai ser expiada. E essa expiação é por tempo determinado. Mas esse altar, ele tem 4 pontas. Entenda comigo que essas 4 pontas era propiciação. Essa propiciação, veja essas 4 pontas, era tornar favorável. Isso está em Romanos capítulo 13, versículo 24. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Segunda ponta, substituição. Como assim? A culpa do animal, ele recebia a culpa de alguém. Ele recebia a culpa da pessoa que tinha cometido. Veja que tudo aponta para a cruz. Terceira ponta, reconciliação.
O homem, ele era reconciliado com Deus, mas essa reconciliação, ela tinha um prazo. Já com Cristo, através dessa obra da salvação, a reconciliação, ela é definitiva. Está eu aqui e está Deus bem longe. O sacrifício de Cristo, ele pega e me aproxima de Deus. Ele me reconcilia de Deus. Era isso que fazia aí, porém, por tempo determinado. E a outra ponta era redenção, ou seja, um pagamento pelo resgate, tornar indisponível para a venda. Como assim, irmão Júnior? Quando Cristo morre na cruz, pode passar. Quando Cristo morre na cruz, e bem claro ali, ele morreu por todos. Então não era algo individual. Cristo morreu por uma pessoa. Não. Cristo morreu por... Veja aqui, o sistema sacrificial desse método de perdão de pecado do Antigo Testamento, ele vai ser diferente. Porque agora é uma pessoa individual que está trazendo o animal para que o seu pecado ele seja perdoado. Já aqui, Cristo morreu por... Não, diga de novo. Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos. E naquela cruz, Cristo, ele reconciliou o homem com Deus de maneira definitiva. Da morte dele até quando ele vier arrebatar a sua igreja, ele reconciliou o homem com Deus. E outra, redenção, ele pagou uma dívida, e essa dívida não era com o diabo. Muito cuidado, pelo amor de Deus, eu vejo ainda muitas pessoas dizendo que Cristo pagou a nossa dívida com o diabo. Totalmente errado. Alguém já ouviu alguém dizendo isso? Eu já ouvi várias vezes alguém dizendo que Cristo pagou a nossa dívida com coisa ruim. E ele devia nada ao diabo, irmão. A nossa dívida, o nosso pecado, o que precisava da propiciação, da substituição, da reconciliação e da redenção, o pagamento era com Deus. O pagamento era com Deus. A dívida que nós tínhamos não era com o diabo. A dívida que nós tínhamos era com Deus. Mas a morte de Cristo, a obra da salvação, na cruz do Calvário, ele pagou a dívida. E outra, tornou indisponível para a compra. Se o diabo quiser te comprar, não tem como, porque Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Se o diabo quiser te roubar, te comprar para te levar para o inferno, tem como não. Cristo já pagou a dívida. E essa dívida paga, ela é uma dívida que ela está registrada. Ele pode olhar e dizer, está paga, está paga, está paga. A obra da salvação, ela está completa. Ele pagou o preço por nós. Você pode glorificar a Deus? E quando Cristo ele morre, que ele ressuscita, ele desce às partes mais baixas da terra, não para pregar arrependimento, mas para declarar vitória sobre a morte e sobre o inferno. A dívida está paga, a obra está consumida, semelhante ao cordeiro, que toda a oferta era consumida naquele altar e subia ao céu, para que ele recebesse o perdão daquela culpa. Cristo dá um brado lá na cruz: está consumado, a oferta está queimada, a dívida está paga, o homem está reconciliado com Deus. Glória a Deus. Pode passar. Mas entenda que a salvação, ela é um processo. A salvação, ela é um processo. Cuidado, não acredite na ideia de que uma vez você é salvo para todo sempre. Não, salvação
ela é um processo. Eu destaquei 4 coisas aí. Primeiro, qual foi? Qual? Segundo. Terceiro. Quarto. Glorificação. Quando Paulo está pregando para os epicureus, filósofos históricos, ele diz: Deus não levará em conta o tempo da ignorância. O primeiro processo da salvação é esse aqui: justificação. Quando alguém aceita Jesus, e como nós, muitos de nós, já fizemos isso, que estendemos a nossa mão: eu quero aceitar Jesus, eu quero me converter, eu creio na mensagem da salvação, eu creio no Evangelho. A partir daquele momento, o homem, ele é justificado. Como assim justificado? Toda a culpa que tinha sobre ele é perdoada. Justificação assemelha-se a estar diante de um tribunal e você vai receber a sua pena, condenado ou liberto. Na justificação, quem levou a nossa culpa foi Cristo lá na cruz do Calvário. Na justificação, a minha culpa e a sua culpa, ela estava sobre Cristo. Por isso que nós recebemos o perdão do nosso pecado. Nós não recebemos condenação, porque a nossa pena, ela foi paga por Cristo lá na cruz do pecado. Então, aqui, todos são justificados. Todos são declarados inocentes. Inocentes. Inocente. Imagina a gente pecador, falho, erra todo dia, mas ele olhou para nós e disse: é inocente, mas não é por mérito seu não, é porque um dia alguém pegou a sua culpa, a sua falha e o seu pecado e colocou na cruz do Calvário e disse: eu vou pagar a culpa por ele, eu vou pagar a culpa por ela. Isso é justificação. Isso é ser justificado. Quando era para eu receber a culpa, eu receber a condenação, eu recebi a minha pena, e a pena foi ser inocente, pois a nossa condenação foi substituída e a pena foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Se você não dá uma glória a Deus por isso, você não dá para nada na vida mais. Segundo, esse homem, e quando eu falo homem, entenda, eu estou incluindo homem, mulher, criança, jovem, velho, todo mundo, está tudo incluído. A segunda ação é agora a regeneração. Esse homem que teve a sua pena perdoada, que teve a sua culpa perdoada, que recebeu o perdão do seu pecado, ele agora vai passar por um processo. E o processo é ser um novo homem. O processo é ser uma nova criação. É que ele participe de coisas espirituais para entender as coisas de Deus. Por isso que muitas vezes o não evangélico, ele não compreende as coisas espirituais. Porque esse processo da regeneração, de passar por esse processo, de se transformar em um novo homem, de nascer de novo, de começar a adentrar na coisa espiritual, no reino espiritual, no mundo espiritual, é tudo um processo. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo, para passar por esse processo, para que o velho homem que tinha a sua culpa, ele morra e receba agora um novo homem, com a sua culpa perdoada, com a nova vida, uma nova criação, um novo homem. Mas isso aqui, a regeneração, é uma ação divina. É Deus que faz esse processo. Entenda, Deus faz a justificação, Deus faz a regeneração. Mas quando chega agora, nesse terceiro, a santificação, aí não é só Deus não. Aí precisa da minha participação também. E agora chegou na minha vez, porque a santificação é o processo pelo qual o crente
se separa do pecado para viver uma vida toda devota, entregue, consagrada a Deus. Então, quem separa é Deus? Não, quem separa é o crente. Eu escolho me santificar. Eu fui justificado, eu fui regenerado, agora quem vai se santificar sou eu. O pecado está ali. Eu escolho e digo, eu não vou para o pecado, porque eu escolhi me santificar. Eu escolhi passar por esse processo, me separar do pecado, me separar das coisas do mundo e entrar em total consagração a Deus. Você escolhe dizer não ao pecado. Deus dá a força, Deus dá a graça, Deus dá o ímpeto, mas Deus não faz a sua parte, que é rejeitar o pecado. A parte é sua, de olhar para o pecado e dizer eu não quero. Olhar para a prostituição e dizer eu não quero. Olhar para a fornicação e dizer eu não quero. Olhar para a idolatria e dizer eu não quero. Essa é uma ação sua. É um esforço pessoal seu. É eu que vou escolher. É um esforço meu, é uma participação minha. Deus vai dar força, o Espírito Santo vai agir, a palavra está aí para agir, mas é um esforço meu, é um esforço seu. Por isso que muitos crentes caem nesse processo. Por quê? Porque pensa que Deus vai lá fazer a parte dele. Mas não, tem a sua parte também. Será que você consegue dizer a alguém? Tem sua parte também. Não tenha medo, diga ele de novo, tem a sua parte também. Santificação é a minha parte. Santificação é o meu esforço em algo. Santificação sou eu, é você que vai escolher se separar. Santificação é você que vai escolher não cometer determinados pecados. E por último, glorificação. É o último estágio da obra da salvação. Na ocasião da volta de Cristo, os salvos receberão corpo ressurretos semelhantes ao corpo de Cristo. É a última parte, é o último processo, quando o nosso corpo ele será glorificado. Próximo slide. Uma mensagem que mais Paulo falou: arrependimento. E a mensagem do arrependimento, ela não foi aceita por todos. Porque o texto vai dizer, no versículo 17, em que alguns vão escutar, outros vão adiar, outros vão embora e alguns vão crer. Então, a mensagem de arrependimento, nem todos estão preparados para ouvir. Mensagem de arrependimento, nem toda mente está preparada para captar o arrependimento. Por quê? Porque a nossa vida, ela é errônea. O nosso velho homem, ele atua totalmente nessa parte. E arrependimento é metanoia. E para ser um arrependimento, tem que ter 3 coisas. E aqui eu não vou só falar. Tem alguém que não é evangélico aqui? Em nosso meio tem alguém? Tem uma senhora ali, seja bem-vinda, Deus abençoe. A maioria aqui é salvo. E entenda, arrependimento não é só para aquele que está no mundo. Muitas vezes estamos dentro da igreja precisando se arrepender. É bom pregar o arrependimento para o mundo, a conversão, a cruz, a Cristo. Mas nesses últimos dias, no século 21, arrependimento também tem que ser pregado para os de dentro, para a própria igreja, que precisa se arrepender. Arrependimento não é só choro, arrependimento não é só emoção, arrependimento não é só arrepio, não. Arrependimento é metanoia. Primeiro, pecou, tem que ter tristeza pelo pecado. Porque tem pessoas que pecam, mas tá nem aí. Pecou, tá tudo certo.
Pecou, está tudo ok. Não está se arrependendo. Porque arrependimento tem que ter tristeza pelo ato praticado. Tristeza em Deus. Quando Pedro ele negou, diz a palavra, ele chorou amargamente. Sentiu uma tristeza imensa por aquilo que ele fez. Mas hoje, na nossa geração, sinto dizer isso, mas pessoas pecam e pecam alegremente. Pecam e pecam com alegria. Mas hoje aqui é noite que Jesus ele quer fazer a obra completa. E primeiro, muitos crentes vai começar a sentir a tristeza por aquilo que cometeu. Não vai sentir mais a alegria, o prazer de pecar. Não, vai sentir a tristeza por quando cometeu o pecado. Segundo, é uma mudança de mente. É mudar a mentalidade. É não ter a mente cauterizada. O filho pródigo, quando ele estava lá diante daquelas bolotas, daqueles porcos, ele disse, e caindo em si, ele disse, na casa de meu pai, é melhor que aqui. Então, é reconhecer que errou. É algo que é do nosso DNA, é do nosso corpo desde Adão. Porque quando Adão pecou, Deus ia aí Adão, a mulher. E aí mulher foi a serpente. Transferência de culpa. Não é arrependimento. Arrependimento verdadeiro começa com a mudança na minha mente. Eu reconhecer que eu errei e me jogar aos pés de Cristo e pedir perdão pelos meus pecados. Mas não é só tristeza. Não é só uma mudança de mente. É necessário eu ir para um caminho e eu dar meia volta. Quando Jesus perdoou aquela mulher adúltera, Jesus disse, vá. Mas tem uma coisa, não peques mais. Para completar o arrependimento verdadeiro, é necessário mudança de atitude. É necessário mudança completa de vida. Abandono daquilo que está fazendo. Está praticando errado hoje. Sentir tristeza, reconhecer e mudar, fazer diferente. Escolher fazer o certo, se santificar. Isso é arrependimento verdadeiro. Mas a nossa geração de hoje, e eu sinto isso. Fique de pé nesta noite. Você vai responder essa pergunta não a mim. Você não vai responder essa pergunta a mim. Você vai responder essa pergunta ao Espírito Santo aí na sua mente. Eu coloquei uma última palavra aqui nesse slide. Nosso tema foi a obra da salvação. Aprendemos muito sobre salvação. Mas eu queria saber de você. E você não vai responder a mim. Você não vai responder ao pastor da igreja. Você vai responder ao Espírito Santo em sua mente. Você tem a certeza da sua salvação? Talvez se eu perguntar a todo mundo, eu tenho, mas não tem. Mas nesta noite, o Espírito Santo está aqui para agir em vidas e mudar mentalidade. Lucas, me ajuda aí. Mudar mentalidade, mudar pensamento, mudar a vida de pessoas. Você que não tem, que está respondendo aí em sua mente, que não tenho certeza da salvação, que se você morresse hoje, não sabe para onde iria, que se Cristo voltasse hoje, você não teria a certeza se iria ao céu. É para você. Mas eu trago a palavra de Deus. Ele quer te ajudar nesse processo. Feche os seus olhos nesta noite e comece a adorar a Deus. Comece a pedir perdão pelos seus pecados. Comece a pedir perdão pelas suas falhas. Você sabe que você não tem a certeza da sua salvação. Teme, o coração aperta de morrer hoje e não saber para onde iria. Isso é falha, é pecado, é erro.
Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu estou pronto para completar a obra da salvação em tua vida. Eu estou pronto para completar a obra da salvação em sua mente. Primeiro Ele vai mudar a tua mente. Primeiro Ele vai mudar o teu pensamento. Ele vai fazer você reconhecer que é errado. Vai fazer você reconhecer que é falho. Vai fazer você reconhecer que tem defeito, para dizer: eu quero mudar você. Eu quero mudar você. Porque Deus tem, e Ele vai levantar muitos Paulos nesses últimos dias para pregar em Areópagos. E quando eu falo de Areópago, eu falo de shopping, eu falo da rua, eu falo do meio da cidade, eu falo da escola, eu falo do trabalho. Nós temos o Areópago disponível para pregar. Mas antes disso, primeiro Ele está agindo na sua mente. Primeiro Ele está agindo em seu coração. Primeiro Ele está agindo em sua vida hoje. Ele está curando, Ele está limpando, Ele está purificando, Ele está perdoando, para dizer: tem um Areópago que eu quero te levar para pregar a mensagem do arrependimento. Te prepara que Deus vai te usar. Mas primeiro Ele vai mudar a tua mente, o teu coração, e perdoar as tuas falhas e as tuas fraquezas aqui. É noite de cura, é noite de renovo, é noite de restauração. Deus está dizendo: eu sei o que você faz, você não esconde de mim. Eu sei o que você pratica, você não esconde de mim. Mas eu estou te oferecendo graça, eu estou te oferecendo renovo, eu estou te oferecendo cura, eu estou te oferecendo perdão. Porque tem um Areópago esperando. Te prepara, Deus vai começar a te usar naquela escola, Deus vai começar a te usar naquela faculdade. Vai perder o medo, vai chegar lá e pregar o arrependimento. Deus vai te usar no meio da rua, Deus vai te usar na parentela, Deus vai te usar onde você chegar. Por isso Ele está começando hoje. Mente cauterizada hoje, o Espírito Santo. Rebaia, coia, radaias, sé. Uramacoia, radaias. O Espírito Santo está em mentes cauterizadas aqui, que olhava para o pecado e dizia: eu não consigo me libertar. Tem liberdade de Deus hoje. Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele está começando a agir em você hoje. Está perdoando, está limpando a tua mente, está preparando a terra, está preparando o coração, para depois levar você para a rua, para depois levar você para a escola, para depois levar você para o trabalho, para depois levar você lá aonde você está para pregar o Evangelho. Mas primeiro Ele quer que você tenha a certeza da salvação, que comece essa certeza por você, para depois você anunciar alguém. Te prepara, Pastor Jonathan. Deus vai levantar muitos aqui. Tem muitos Areópagos para a gente aqui em Barreiros. Barreiros é um Areópago. E Deus vai levantar muitos Paulos nesta cidade para pregar nas ruas, nos becos, nas vielas, nas escolas, nos trabalhos, aonde tiver alguém precisando da mensagem do Evangelho. Deus vai colocar, rebaia, levante a sua mão nesta noite, porque Deus vai começar a colocar gente lá dentro do quartel da polícia para pregar para policiais. Ele vai começar a colocar gente para pregar para advogados, em hospitais para pregar para médicos, enfermeiros e pacientes. Ele vai começar a colocar em cada gama da sociedade o seu Paulo. Rebaia, coia, radaia, sé. E eu sinto que Ele vai começar essa obra de hoje. Eu quero, diz o Senhor, que essa obra atinja toda a cidade. E Ele vai começar desde o beco até o hospital, desde a viela até o fórum de justiça, desde o supermercado até o meio da rua. Ele vai começar: vou implantar Paulo aqui, vou implantar Paulo ali, vou implantar Paulo aqui, vou implantar Paulo ali. Em Barreiros tem um Areópago, e Ele vai usar quem? Ele vai usar você. Vai usar você. Levanta a sua mão, porque desce do céu dons espirituais nesta noite. Deus vai te dar conhecimento, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar vigor, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar entendimento para pregar a sua palavra nos Areópagos que estão disponíveis para receber o Evangelho. Mas primeiro essa obra vai ser feita em você, para depois de você essa obra ser consumida e salvar a muitas pessoas
Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Quem está preparado para essa obra? Olha aí, pastor, deram o recado, estou preparado para a obra. Quando o pastor convidar, aí a gente vai querer ver quem vai ser o Paulo preparado para pregar. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estender sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estender sua mão. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estender sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele... Cadê os salvos? Aleluia. Que coisa boa, né? Poder ter a certeza da salvação. A mensagem foi pregada esta noite. Não sei se há alguém não evangélico entre nós. Alguém que precisa tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Confessá-lo como Senhor e Salvador. Ter o perdão dos seus pecados. Viver uma nova vida. Fazer uma aliança com Ele. Tem alguém que está aqui e deseja? Jesus está aqui te esperando, de braços abertos, te aguardando para fazer em ti morada. Amém? Se tiver alguém do seu lado, você, não é por violência, não é por força, mas é uma decisão necessária. Confessar a Cristo como Senhor e como seu Salvador. Dizer, a minha vida é dele. A minha vida é dele. Eu reconheço que Ele é o Salvador. Talvez você está em casa me assistindo e Jesus está falando contigo nesta hora. Vem para Cristo. Vem para Cristo. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Dá para cantar? A minha vida é... Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus
Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, declare isso, meu coração. Meu Mestre, o meu caminho é Mestre, minha esperança é Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Quem está agradecido a Deus por esta noite na sua presença? Você está agradecido pela palavra? Diga amém, meus irmãos. Queridos irmãos, nós vamos orar agradecendo. Mas já tem um povo lá fora que está chegando, que não veio mais cedo. Já tem umas irmãs lá, já tem outros que entraram, né? Que chegaram agora para a vigília, né? Amém ou não amém, irmãos? E hoje eu não tenho condição de fazer a vigília lá, né? Os irmãos têm organizado, já que amanhã a gente tem o início nesse formato de imersão, que a gente dá almoço, né? Então, a organização já pediu para que a gente fizesse a vigília aqui. Os que estão aqui, e o que eu posso fazer é que a gente chegou mais cedo, né, de 7 às 9 está aqui, e devido ao período do carnaval, a gente termina mais cedo a vigília. Amém ou não amém? Não, vocês não querem terminar mais cedo, não, a vigília? Querem terminar de meia-noite mesmo, é? Então, a gente vai fazer a vigília de 9 à meia-noite, amém? A gente vai orar agora, terminar esse período. Os irmãos já dobram os joelhos. Quem estava aqui mais tempo, vamos liberar para os que estão lá fora também entrar, né? Já tem gente chegando. E aí a gente faz o seguinte: quem quiser ir lanchar, a cantina está aberta, faz o lanche, volta para cá para a gente orar, não é? Tem muita coisa na cantina hoje, viu, irmão? Tem cachorro quente, tem mousse, tem pizza, tem uma bênção do céu lá. Se você comer da comida da cantina, você não engorda, irmão. Não engorda. Glória a Jesus. É sem glúten, zero lactose. É uma bênção. É só passar lá. Só passar lá na cantina, a irmã já está preparada para receber vocês. Agora, fique... Pastor, eu vim, pastor, eu já queria ir... Vai não, irmão. Amanhã só começa às 9 da manhã. Fica na vigília com a gente. Tem outra palavra do céu para ser liberada sobre a sua vida na vigília também. Amém ou não amém? Cadê os meninos? Vamos cantar, vamos tocar na vigília. O povo lá no mundo está pinotando, irmão. Imagina a gente aqui na presença de Deus. Amém? O povo vai chegando também para a vigília. Vai ser uma... Você que está aí em casa, pode vir para cá. E a gente vai agradecer a Deus por tudo. Lembrando que você que está assistindo amanhã, 9 da manhã... Até 2 da tarde é a nossa imersão. 2 da tarde termina, os jovens ficam no acamp e na segunda a gente retoma. Em nome de Jesus. Meus irmãos, foi uma bênção, viu, irmão? Eu gostei de começar no sábado esse ano, né? A gente sempre começa no domingo, mas foi bom esse ano começar no sábado. Eu gostei desse negócio. Amém ou não amém, irmão?
Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por tudo que tu nos concedeste, usaste o teu servo, Senhor, para nos ensinar a tua palavra. Deus continua nos ajudando. Muito obrigado pelo conhecimento que nos fortalece e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Quem vai embora, né, com muita tristeza no meu coração, você está indo embora, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Quem vai ficar, já deixa a Bíblia aí, lancha lá, vai no banheiro, volta, dobra o joelho, ora com a gente, tá? E quem está lá fora, que já chegou, já pode entrar, tá bom?